Então, de novo, slide 5 da sequência 3 de slides que já está no AVA de vocês. O artigo 14 do RDCB-MERS compõe a chamada cláusula de reserva discricionária da autoridade militar, segundo a qual todas as omissões de dever militar, ainda que não especificadas expressamente nos artigos específicos, e que sejam contra os preceitos de subordinação e regras de serviços estabelecidos nos diversos regulamentos militares, então regulamentos, decretos, normas, portarias, notas em boletim, tudo isso é norma jurídica que traz normas atinentes ao serviço e que, se descumpridas, poderão gerar uma responsabilização administrativa por ilícito administrativo, o cometimento de uma transgressão disciplinar e, após o devido processo legal, que é o processo administrativo disciplinar, a aplicação de uma punição. Então, todas que não especificadas nos artigos específicos e que sejam contra os preceitos de subordinação e regras de serviço estabelecidos nos diversos regulamentos militares e determinações das autoridades competentes serão também transgressões disciplinares. Então, em tais situações, essas do 14, parágrafo 2º, da cláusula de reserva discricionária da autoridade administrativa presente no RDCB-MERS, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pelo comandante. Diga-se de passagem, critérios especialíssimos da vida castense, porque não há padrão de legalidade para aferir essas situações. A jurisprudência dominante tem entendido que é possível a análise do ato administrativo no tocante ao aspecto de sua legalidade, sendo defeso proibido o exame do mérito, afeto à discricionariedade do administrador. Então, vamos ver um pouquinho o que seria discricionariedade, né? Então, eu vou ter um limite dentro da lei para apreciar essas condutas danosas, as infringentes das regras de serviço, e verificar então se valida uma persecução administrativa por transgressão disciplinar. Então, o que é discricionariedade? O que ao ato discricionário, a discricionariedade, o que é isso? Na clássica lição de Eli Lopes Meirelles, o pai do direito administrativo brasileiro, autor festejadíssimo, já falecido há muitos anos, mas cuja doutrina informa muita coisa da construção legislativa do direito administrativo nacional. Na clássica lição de Eli Lopes Meirelles, atos discricionários são os que a administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização. Prende-se ao poder da administração de praticar o ato da maneira e nas condições que repute mais conveniente ao interesse público. Então, o administrador vai escolher praticar o ato com critérios de oportunidade e conveniência por ele estabelecidos para coadunar essa sua atuação com o interesse público. Então, como disse, essa conduta tem relevância para ser punida? Infringiu a regra, ofendeu a ordem natural do serviço, será punido? Merece punição? O administrador vai então escolher a possibilidade de submeter à punição ou não. Quero dizer que esse mérito de oportunidade de conveniência e que a legalidade tem que estar dentro dos critérios estabelecidos em lei. O ato discricionário, amigas e amigos, não se confunde com o ato arbitrário. Discrição não descrição, discrição no sentido de discricionariedade e arbítrio são conceitos inteiramente diversos. Discrição, e aí está em letras garrafais no slide, quero que guardem essa ideia, é liberdade de ação dentro dos limites legais. Liberdade de ação dentro dos limites legais. Arbítrio é ação contrária ou excedente da lei. Ato discricionário, portanto, quando permitido pelo direito, é legal e válido.
ato arbitrário é sempre e sempre ilegítimo e inválido. Olha, slide bacana esse. E aí, veja bem, situação que já informava a minha prática lá quando tenente, no meu primeiro quartel que eu servi. Então, primeiro SGI, do 6º GI Teresópolis, hoje, salvo engano, 16º GBM, foi o primeiro quartel que eu servi. Então já lá me vi diante dessa situação para ser apreciada dentro do âmbito administrativo disciplinar. O que vou relatar, por óbvio, não está... acho que até tem no anexo 1, mas vamos lá, para você entender a discricionariedade. Eu acho que tem alguma coisa de deixar de honrar compromisso, sim, né? Mas veja, aí o que acontece? O bombeiro faz um contrato qualquer, de locação, compra um imóvel, compra alguma coisa, tem qualquer tipo de questão patrimonial com o civil e não paga, não implementa a sua parte na obrigação, que é pagar o preço daquilo que comprou, que acordou, que contratou, etc. O civil, que não é bobo nem nada, que contratou com esse bombeiro militar, sabedor de que ele está submetido a um regulamento disciplinar rígido, vai no órgão correcional, seja na unidade, seja na corregedoria, seja onde for, e dá notícia: olha, esse militar não adimpliu esta obrigação, não me pagou, comprou e não pagou. Vamos simplificar a situação. Isso é passível de punição, gente? Como falei para vocês, a gente pode até verificar na aula presencial. Guarda isso, eu vou dar uma olhadinha. Talvez, se eu lembrar agora quando eu terminar, eu já olho e a gente já discute depois. Mas, se não me engano, tem lá alguma coisa assim no anexo 1 falando de deixar de honrar compromisso. Mas olha bem, isso é consentâneo? O ser inadimplente numa determinada obrigação, mesmo de forma reiterada, se esse militar tiver uma conduta adequada no quartel, isso contamina o seu dever funcional? Desde lá de trás eu já achava que não. Desde lá de trás eu já via que isso era uma maneira de usar o regulamento contra o militar. Se o militar deve alguma coisa a alguém, então esse alguém a quem ele deve que cobre pelos meios ordinários, ou seja, ação de cobrança, negativação no SPC Serasa, protesto de título em cartório. São 3 instrumentos aí que você tem para cobrar uma dívida, né? SPC e Serasa, negativação em SPC e Serasa, ação de cobrança judicial e protesto de título no cartório de títulos e documentos, né? Então, por que usar o regulamento disciplinar como instrumento de cobrança em favor do civil? Isso é uma obrigação de índole civil, âmbito particular, não tem nada a ver com a ordem do serviço, não tem nada a ver se um militar, principalmente se for uma dívida só, né? Se for um caloteiro, um 171, um cara que compromove estelionatos, né? Aí já é outra história, ele já é criminoso. Mas um cara que não pagou uma dívida, um cara que teve um problema no aluguel, um cara que tem um problema de pensão alimentícia, por exemplo, um inadimplente de pensão alimentícia, isso tem a ver diretamente com o seu exercício funcional? Então, eu discricionariamente nunca apliquei regulamento contra bombeiro que não cumpriu obrigação pecuniária com quem quer que seja, tá? Entendo isso como incompatível com a ordem constitucional vigente, trazendo aí sim um parâmetro e uma discriminação contra o militar, querendo, principalmente, né, hoje a coisa está mais, durante muito tempo, nós ganhamos muito mal. Então os praças eles tinham uma situação realmente financeira bem difícil. Então dever era muito fácil, né? E permitir que o regulamento disciplinar fosse utilizado como meio de cobrança, a meu ver, era inadequado, contrário à ordem constitucional e estaria dentro dos limites da discricionariedade. O civil que cobre lá pelos meios adequados, tá certo?